Reencarnação. Qual é o propósito? Para que serve? Quais são seus tipos? Será que ela existe? Sim ou não? Esse é o nosso tema de hoje, vamos lá? E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar sobre a reencarnação. Mas qual que é o propósito da reencarnação? Mas antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Pode ter certeza que você vai ajudar muito a expandir o espiritismo pelo país. E esse é o nosso objetivo. Eu agradeço desde já. O tema reencarnação não é um tema que é muito bem aceito pela sociedade. Inclusive aqui no nosso ocidente, que praticamente ele é cristão. A reencarnação ela é aceita mais em algumas religiões orientais, como por exemplo o hinduísmo, o jainismo, dentre outras. Só que a reencarnação ela não é aceita aqui no nosso, por exemplo, entre os cristãos católicos, de modo geral, porque na Bíblia não fala de reencarnação explicitamente, não fala que a gente vai morrer e depois voltar aqui para a Terra, simplesmente não fala. Então, ela não é aceita. Claro que em algumas religiões a reencarnação ela é aceita. Por exemplo, algumas religiões espiritualistas, como o Espiritismo, segundo Allan Kardec, Umbanda, dentre outras. Aceitar ou não o processo da reencarnação, em tese, fica muito a critério daquela pessoa que estudou a reencarnação e aí ela tomou um partido para isso. Claro, quando a gente toma uma decisão a respeito de aceitar ou não aquela condição ou aquele assunto, no caso a reencarnação, imagina que a gente primeiro deve estudar, ver por que existe essa tese da reencarnação. Vamos dizer o seguinte, as pessoas que não acreditam em reencarnação, acreditam que a gente vai morrer e vamos aguardar o juízo final do nosso Pai Celestial, elas tomaram essas decisões, elas entenderam dessa forma porque elas viram na Bíblia, ou se não elas viram as pessoas que são de tais religiões afirmarem tal propósito. Mas falando um pouquinho de modo pessoal da reencarnação, vamos dizer que a reencarnação ela seria um pouco injusta, pelo menos ao meu ver, se ela não existisse. Imagino que Deus tenha nos dado a vida. Imagino que Deus tenha nos dado uma única oportunidade de vida, que é essa vida que nós vivemos. E aí nós teremos essa única chance de aprendermos o que é o amor ou o que não é o amor. Se nós não aprendemos o que seja amor, caridade, pela ideia da não existência da reencarnação, nós fatalmente iremos para o inferno. Se nós aprendermos o que é o amor e a caridade, nós claramente iremos para o céu, para o paraíso. Fica claro agora uma questão, quando a gente leva para a parte prática da vida, vamos levar em consideração que as pessoas, elas não são iguais. Deus não deu a oportunidade igual para todos. Eu estou dizendo, levando em consideração que nós só temos uma chance de vida, que nós não temos outra chance de vida aqui na Terra. Então, pessoas que nascem em famílias desestruturadas, pessoas que nascem sem condições sociais, financeiras ou econômicas, pessoas que nascem com problemas físicos, pessoas que nascem com retardos mentais, por exemplo, essas pessoas elas terão muito mais dificuldade, por exemplo, de evoluírem, de aprenderem o que é amor e a caridade. De repente, de uma pessoa que nasceu num seio de uma família mais estruturada, eu estou dizendo, socialmente falando, não só financeiramente, mas uma família cujos pais já são evoluídos, são pessoas do bem, pessoas que planejaram a vinda daquele filho, daquela filha, e que a chance desse filho, dessa filha crescer e evoluir e conseguir conduzir o bem na vida dela é muito maior do que o exemplo que eu dei anteriormente. Eu não estou dizendo que pessoas que nascem em família desestruturada sempre vão fazer a coisa errada. Pelo contrário, a maioria das vezes elas fazem sempre o bem. Só que a chance de a gente errar é nascer numa família que não tem uma estrutura social. Por exemplo, uma família ignorante, uma família que ignora o conhecimento. Não é ignorante no sentido de estupidez, mas que ignora o conhecimento do amor e da caridade. E quando a gente leva isso para a parte prática da nossa vida, eu imagino que Deus, eu não estou falando de um modo irônico, mas eu estou falando fazendo uma observação. Deus, neste caso, não creio que seria justo. Porque se Deus deu uma única oportunidade para nós, eu creio que Deus deveria dar oportunidade igual para todos.
Por exemplo, se a pessoa nasce numa família perfeita ou uma família muito boa, creio que todos deveriam nascer numa família muito boa. E aí, realmente, todos iriam partir daquela premissa se eles realmente merecem ou não ir para o céu durante a vivência. Mas não é assim que acontece. A gente sabe que ninguém é igual. E isso que diferencia nós das outras pessoas. Não somos iguais. E aí já começa a entrar a questão da justiça divina. Se realmente ela existe, a justiça divina, Deus, pelo menos, como eu disse, ele deveria dar oportunidades iguais para todos. E quando nós formos julgados por Deus, quando nós morrermos, já que nós, em tese, temos uma só oportunidade nessa terra, Deus tem que ser justo no momento de fazer o julgamento. Vai nos enviar para o inferno ou vai nos enviar para o paraíso? Essa é a questão. Às vezes, a gente interpreta a Bíblia, interpreta uma religião, que Deus ele é benevolente e, ao mesmo tempo, ele é punitivo. Essa ideia de que Deus é punitivo, ela vai além quando chega na questão do julgamento. Afinal, eu morri. Deus vai me punir ou Deus vai me levar para o paraíso? Deus vai me levar para o céu? E a gente leva isso para a vida prática. Você que está nos assistindo, eu, todos nós, a gente tem aquela pontinha no nosso coração. Por mais que a gente tenha momentos ruins, a gente sempre tem no nosso coração a questão do amor, a questão da caridade. Não importa quem seja, a gente sempre tem essa semente do amor guardada na gente. E você sendo uma pessoa que vai julgar alguém que morreu, vamos dizer, se colocando no lugar de Deus, que é onipotente, onipresente, que é o Criador de tudo, é a perfeição de tudo. Você se colocando no lugar de Deus, você sairia punindo as pessoas, não dando mais chances para elas? E você dividiria assim de fato, essa turma vai para o inferno, essa turma vai para o paraíso. Essa turma aqui não tem mais chance nenhuma. Já tiveram a oportunidade delas. E essa turma aqui que teve a chance deles, vão para o céu. E aí você não pode fazer juízo. Por que essa turma aqui fez coisa errada? Você não pode, porque você, na condição de Deus, só deu uma oportunidade. Você, em tese, só vai julgar uma vez e essas pessoas vão para o inferno e acabou. Elas não têm mais chance. Você sendo Deus, você faria isso? Pense que nós somos imperfeitos. Temos muitos defeitos. E se nesse momento que a gente é imperfeito, a gente já tem esse pensamento de por que mandar essas pessoas para o inferno para sempre? Por que elas não podem ter outra chance? Por que nós faríamos isso sendo Deus? Por que nós seríamos punitivos? Eu erro, você erra, todos nós erramos. Será que o meu erro vai custar a minha vida para o inferno para sempre? Essa é a questão da reencarnação. A reencarnação é um processo evolutivo do espírito. O espírito ele reencarna diversas vezes para ele evoluir, para ele aprender com as novas oportunidades. Quando o espírito ele ainda não é evoluído, quando o espírito ele está aprendendo, é um espírito ainda muito novo em relação ao seu processo evolutivo, ele tende a reencarnar compulsoriamente. Ou seja, ele não escolhe a oportunidade dele reencarnar. A espiritualidade faz por ele. A espiritualidade vê o que é melhor para aquele espírito, porque ele ainda não aprendeu. Ele é como se fosse um bebezinho, que precisa reencarnar várias vezes para ele evoluir. Quando você, por exemplo, já é um espírito que, digamos, um pouco mais evoluído, você tem a chance, inclusive, de escolher o seu planejamento, de você planejar a sua vida. Quando você planeja a sua vida, quando você é espírito, você planeja uma vida porque você tem o seu livre-arbítrio e você tem essa possibilidade porque a espiritualidade, você mesmo, seu espírito, já compreende o que você deve fazer para você evoluir. É claro que nós passamos por diversas provas de vida ao longo da nossa existência. Você não pode esquecer que o nosso espírito ele é imortal. Fomos criados simples e ignorantes. É isso que o Espiritismo mostra para nós. Se a gente levar em consideração que o nosso espírito ele começou do zero, você, todos nós começamos do zero, o fato é que, por muitas vezes, nós erramos e muito em vidas passadas. Nessa vamos errar porque nós estamos no planeta de provas e expiações e erraremos ainda mais para frente porque a gente ainda é imperfeito. Um dia, todos nós vamos atingir a perfeição.
chegaremos ao nível de espírito puro, espírito celestial. Mas isso, em tese, demora bastante. Por isso que a gente está aqui, para a gente evoluir. E o objetivo da reencarnação depende de cada espírito. Por exemplo, o espírito ele vem com uma missão quando ele reencarna, ou senão ele vem com uma provação, ou senão ele vem com uma expiação, ou senão ele vem com um karma. Tudo isso vai depender do seu planejamento ou da sua necessidade espiritual. Então, por exemplo, um espírito que ele já é mais evoluído, às vezes o espírito é tão evoluído que ele não precisa nem reencarnar, mas ele se submete a vir aqui na Terra, reencarnar novamente, para ajudar, por exemplo, uma família, uma pessoa. Ele chega ali naquela família que é, por exemplo, desestruturada, um espírito muito evoluído, e ele convive no meio das pessoas ali que estão precisando de ajuda, estão precisando, por exemplo, de um intermediador para que aquelas pessoas possam evoluir. Eu já dei exemplo aqui em outros vídeos, por exemplo, uma mãe que é muito evoluída vem e um pai e um filho que tem muitos problemas entre eles, por exemplo, brigas, coisas de vidas passadas que eles não conseguem resolver, de outras vidas inclusive, eles vêm de novo para tentar resolver e a mãe fala, olha, eu vou até lá para ajudar porque realmente eles não vão conseguir se forem só os dois. E a mãe, que é muito evoluída, ela vem para tentar ajudar essa família. Isso daí acontece muito quando você vê na vida prática. Não só mãe, mas pessoas que moram numa família, pessoas que frequentam, que fazem parte de uma família, ou se não até amigos, desestruturada, e a gente chama aquela pessoa de santa. A gente fala de um modo brincando, mas a gente fala aquela pessoa é santa. Para morar com aquela família, para aguentar fulano, para aguentar o marido, o filho, o tio, a tia, para aguentar aquela pessoa, e aquela pessoa não reclama. Porque esse espírito, para ele, aquilo não é, digamos assim, uma provação, não é uma expiação. Para ele é uma missão. Esse espírito veio para fazer isso. E aquela, vamos dizer assim, aquele processo evolutivo incompreensível daquela família que a gente vê como incompreensível, para essa pessoa não é. Para esse espírito não é, porque ele já entende por que ele veio para cá. Claro, isso acontece, imagino que isso seja exceção, tá? Porque nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiação, como eu sempre digo aqui, eu sempre bato nessa tecla. Mas, por exemplo, essa pessoa ela consegue ajudar essa família a evoluir. A gente sabe que não é fácil acreditar na reencarnação pela cultura que nós tivemos desde pequeno. O Espiritismo ele ainda é uma religião, uma ciência, uma filosofia muito nova no nosso planeta. Ele tem aí 200 anos mais ou menos. Quando você pega, por exemplo, o catolicismo, ele tem milhares de anos, tem mais de 1000 anos. E aí, até a gente compreender, claro, eu estou dizendo isso para você, que é espírita. E se você estiver assistindo a este vídeo e não for espírita, eu estou dando a visão do espiritismo para que acredite em reencarnação. Eu não estou dizendo que nós estamos certos, nós espíritas, nós estudamos a reencarnação e optamos por escolher, claro, esta religião, esta filosofia de vida, essa ciência. Mas, de qualquer forma, esse entendimento da reencarnação, pelo menos a nosso ver, ele é muito mais compreensível do que você não crer na existência da reencarnação, porque Deus não seria justo. E quando a gente vê, quando a gente percebe que nós temos várias oportunidades para evoluir, que Deus sempre foi benevolente com a gente, nos dando a imortalidade, nesse momento eu vejo a presença de Deus, do amor, Deus da caridade. Porque se Deus for punitivo, eu fico imaginando o que a gente é. Porque se Deus é perfeito e Ele age punindo, nós somos piores ainda, porque nós não somos perfeitos, nós somos cheios de falhas. Por isso que a reencarnação, eu não estou pedindo para você acreditar em reencarnação, mas eu só estou explicando por que nós acreditamos, espíritas, na reencarnação. Por isso que a reencarnação, ela existe para isso. Para a gente evoluir, para a gente aprender com as novas vivências. Não importa se você é um espírito ainda não evoluído, se você é um espírito que precisa de ajuda, se você é um espírito perfeito. Todos nós teremos oportunidades reencarnatórias de viver na matéria. E a gente evolui aqui na Terra e no mundo espiritual. E muitas vezes, a gente lê em livros, inclusive do Chico Xavier, que a reencarnação ela é um merecimento. Claro, um merecimento daquele espírito que escolheu, fez o seu planejamento. Nós, espíritos, nas colônias espirituais, nós trabalhamos, nós exercemos, nós laboramos, nós estudamos.
E a gente vem para cá porque a gente mereceu, a gente trabalhou. Como eu falei, existem situações de reencarnações compulsórias que o espírito ele ainda não aprendeu muito, então ele não tem escolhas. A espiritualidade escolhe por eles. E se a espiritualidade escolheu por esses espíritos, é porque a espiritualidade sabe o que ela está fazendo. E eles vão reencarnando, até chegar um momento de esses espíritos poderem escolher fazer o seu planejamento de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com o seu entendimento. Creio que a gente pode ter escolhido, feito o nosso planejamento, mas também a gente pode ter sido... a gente pode ter reencarnado compulsoriamente. A gente não sabe. De toda forma, você acreditando ou não na sua reencarnação, não pense que Deus ele é punitivo. Não pense que Deus, quando você morrer, ele vai te punir para sempre porque você errou. Pense que Deus, ele é amor, ele é caridade, ele é benevolente. E é por isso que você vai receber muito mais oportunidades para que um dia você evolua e chegue à perfeição. E aí, uma das maiores críticas que as pessoas fazem a respeito da reencarnação, daquelas pessoas que duvidam e não acreditam, é o motivo de nós não lembrarmos o que aconteceu. Por que a gente não lembra? É isso que eles sempre falam, as pessoas que não acreditam. Se você acredita em reencarnação, por que você não lembra o que você fez no passado para você consertar agora? É verdade, as pessoas falam isso. Só que a resposta ela é simples. Se a gente lembrasse, por exemplo, um mal que a gente fez, ou um mal que aconteceu com a gente, vamos dizer, um mal grande que aconteceu, como seria a gente viver nessa vida? Como seria a gente conseguir evoluir com aquele mal na nossa cabeça, com aquele mal no nosso espírito, e a gente não conseguir esquecer? Seja uma tragédia, uma morte, a falta de alguém, e ainda nós, espíritos que estamos aprendendo com a vida e evoluindo. Imagina nós lembrarmos o que nós fizemos. De repente a gente matou alguém, a gente volta nessa para tentar evoluir, para tentar se redimir, inclusive com a pessoa que a gente matou. E eu vejo essa pessoa, eu fico com vontade de matar de novo, porque aquilo está no meu pensamento, não sai. Essa é a ideia da reencarnação, o esquecimento. Porque o esquecimento é como se fosse uma nova oportunidade. Embora lembranças fiquem no nosso perispírito, aquelas lembranças ficam guardadas. Lembrando, às vezes, muito pouco, através de terapias, a gente consegue ver algumas coisas de vidas passadas, e a gente vê muitas vezes porque os nossos mentores, a espiritualidade permitiu. Porque dependendo do que a gente possa ver, isso prejudica a nossa evolução. Então, de repente, se você que acredita na reencarnação, pense em fazer uma regressão de vida passada, às vezes você precisa entender que quando você não consegue, é porque a espiritualidade não permitiu. É porque você ainda não tem a capacidade evolutiva de compreender o que aconteceu numa vida passada. Sua, estou dizendo. Por mais que você tenha visões, por mais que você tenha sonhos, às vezes não é bom a gente saber o que aconteceu, mas pensar que viemos aqui para consertar, para ajudar, para evoluir. Então essa é a ideia do esquecimento, o esquecimento de vidas passadas, de vidas vividas em corpos materiais, em outras vidas. Portanto, se você, novamente, duvida da reencarnação, procure estudar, procure entender, veja livros. Eu imagino que a gente não pode se basear apenas num livro, embora a Bíblia seja linda. Ela é escrita, muitas vezes, em forma de parábola. E aí, a gente interpreta um livro de formas diferentes. Você não pode pensar que um escrito há 2000 anos atrás, ele tem que ser de forma objetiva, traduzido, e é daquela forma que eu vou ler o livro. E é daquela forma que está dizendo o livro. Deus foi tão bom que quando a Bíblia foi escrita por parábolas, para que a gente possa, quanto mais a gente evolui, a gente possa interpretar de uma melhor forma a Bíblia. Essa é a questão. Eu não estou dizendo só a Bíblia, eu estou dizendo os livros religiosos, sagrados, que todos eles pregam o quê? O amor. Então, é por isso que existe essa ideia de a gente
refutar determinadas situações, por exemplo, a reencarnação, porque a gente interpreta as coisas de modo muito seco e objetivo. Creio que não seja dessa forma. Mas como eu falei, você é livre para você pesquisar, para você estudar e para você ter as suas decisões. Mas antes de a gente tomar qualquer partido, não parta só da premissa de um livro, não parta só da ideia de que é aquilo e pronto, eu me fecho para qualquer outro tipo de situação. Tenta compreender, tenha uma visão mais holística de tudo, de religiões, de sabedoria e conhecimento. Isso vai te ajudar muito, independente da sua religião, ou mesmo se você não tiver religião. Tome decisões tendo conhecimento, tendo sabedoria. Eu decidi assim, assim, assim porque eu fiz, porque eu fui estudar, porque eu fui atrás. Eu não decidi assim, assim, assim porque me falaram, porque eu só li e acabou. Beleza? Esse vídeo foi um pouco longo, eu agradeço por você ter assistido até aqui. O objetivo desse vídeo, claro, não foi criar polêmica nenhuma, foi só fornecer uma posição, o porquê que os espíritas acreditam na reencarnação, embora muitas pessoas não acreditem, temos que respeitar, sim, mas creio que isso possa pelo menos te dar a oportunidade de você estudar, ver por que a gente acredita na reencarnação. Beleza? Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Que assim seja.